E aí, amigos e amigas, agora sim, você tá no assunto mais importante. Qual é o assunto mais importante, amigo? Aquilo que você chama de pH. pH é o assunto mais importante que você tem para equilíbrio químico, amigo. Todo mundo adora cobrar, e o bom é que é fácil, viu? É bom é que é tranquilo. Pelo menos na prova do Enem e de alguns vestibulares ele é de boa, porque eu vou lhe mostrar por quê. Deixa eu lhe dizer aqui para você tirar onda, sem muito problema, sem muito estresse, a gente poder estudar pH e pOH. A aula passada foi de fundamental importância. A autoionização da água, o produto iônico, é fundamental para isso aqui agora. Por quê, amigão? Porque quando você tem, por exemplo, agora você vai saber, soluções ácidas, o que é que nós temos? Ó, imagine que aqui eu tenho um sistema que tem água e água. Aqui é a água, e aí ela liberou H+, e OH-. Então ela libera H+, e OH-. Aí preste bem atenção. Se eu jogar aqui HCl, o que é que a HCl vai fazer? Vai liberar H+, e Cl-. H+, e Cl-. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer isso aqui, ó. Quer dizer que o H+, ele adora um OH-. Então, eu tinha um equilíbrio químico com a água. Ela estava em equilíbrio. Quando eu joguei esse H, ele perturbou meu equilíbrio. Como entrou H+, aí a hidroxila vai doidinha atrás dele, ele vai doidinho atrás da hidroxila, para poder tentar restabelecer o equilíbrio. Restabelecer. O que é que vai acontecer? Eu vou ter água, essa água aqui, ó, essa água eu vou ter, essa água agora eu vou ter, agora virou água aqui, água, e vou ter esse OH-, vou ter esse H+, vou ter esse H+, HCl e o Cl-. Aí repara o que foi que aconteceu aqui, para você poder entender. O que foi que aconteceu no meu sistema? Eu tinha aqui, ó, um H+, 2H+. Tô aqui, ó, um H+, 2H+. Beleza. Agora eu tinha 2 OH- e passei a ficar com 1 OH-. Diminuir a quantidade de OH-. Se eu diminuir o OH-, amigo, significa dizer o quê? Que o H+, ele vai aumentar proporcionalmente. Por que aumentar proporcionalmente? Porque eu tinha 2H+ para 2 OH-. 2H+ para 2 OH-. Agora eu tenho 2H+ e 1 OH-. Ou seja, eu estou aumentando H+ e diminuindo o OH-. Ou seja, eu estou tendo uma concentração de H+ maior do que 10⁻⁷. Foi o que a gente achou na aula passada. E uma concentração de OH- menor do que 10⁻⁷. Porque quando você jogou o ácido, ele foi lá e ó, comeu a base. Pegou lá a hidroxila. A hidroxila foi doidinha, isso é para restabelecer equilíbrio. Só que a gente vai dar um nome lá no futuro. Aí você diz, então, você aumentou o H+, e diminuiu o H-, obviamente, se você jogou um ácido. Então o que é que isso quer dizer? Que para as soluções básicas, o que você vai ter é baseado no mesmo princípio. Água, 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 H+, OH-. H+, OH-. A água libera isso aqui, que nós vimos na aula passada. Se eu jogar aqui NaOH, o NaOH ela vai soltar o quê? Na e OH-. O que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Repare bem. O H+ se junta com o H-. Eles adoram. Aí vai ter a água, água e água de novo. Aqui, ó. Aqui vai formar outra água. Aí eu vou ter o OH-, esse aqui, esse OH-, o H+, o NaOH e o Na+. O que é que aconteceu aqui? Eu estou com um H+, e aqui eu tinha 2 H+. Ou seja, a quantidade que aumentou foi de OH-, e a que diminuiu foi de H+, porque a hidroxila da base comeu ele. Então quer dizer que o H- ficou maior que 10⁻⁷. E o H+ ficou menor. Então que conclusão eu tiro? Que quando eu jogo um ácido, a quantidade de H+ aumenta. Se eu jogo uma base, a quantidade de OH- aumenta, obviamente. Porque se eu estou com água que já tem H+ e OH-, então quando eu jogo o H+, a hidroxila vai ser consumida. Se eu jogo o H-, o H+ vai ser consumido. Isso aí dá pra gente caracterizar. Caracterizar o que, amigão?
Isso aqui, ó. Fazer uma escalinha bem legal, bem bonita. Como é essa escala, amigão? H mais ou H menos. Imagine que aqui eu tenho um meio termo, que vai ser o 10 a menos 7, que nós vimos na aula passada, que é da água pura. Imagina que aqui eu vou chamar de 10 elevado a 0, e aqui é 10 elevado a menos 14. Aqui é o H mais, maior que o H menos. Então repara, esse trecho aqui, eu estou aumentando H mais. Estou de 10 a menos 7 para 10 a 0. Nesse trecho aqui, de 10 a menos 7 para 10 a menos 14, eu estou diminuindo o H menos. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu tenho H mais maior que H menos, significa dizer que eu estou no meio ácido. Preste bem atenção. Se eu tiver, agora aqui, ó, repara que aqui é uma escala. O H mais, ele vai aumentando e o H menos vai diminuindo. É sempre assim. Quando um aumenta, outro diminui. Olhe bem como é que você pode olhar. Aqui o que é que eu tenho? Aqui nessa região, o H menos é 10 a 0 e o H mais é 10 a menos 14. Então significa dizer que aqui o H mais é menor do que o H menos. É a região básica. E o meio termo é a região neutra. Então você pode perceber o seguinte, que quando você tem mais H+, prevalece o ácido, mais o H-, prevalece a base. Beleza, legal, tranquilo. E aí como é que funciona isso, amigão? Bom, esse carinha aqui, fico analisando o seguinte, esse negócio de 10 a menos 7, 10 a menos 14, isso é confuso pra caramba, vamos botar um número aí inteiro, mais legal. Aí ele fez a mesma coisa do K, que nós vimos. Ele resolveu chamar de pH, que nada mais é do que o potencial hidrogeniônico, que nada mais é do que a medida de acidez. Esse cara aqui vai indicar o valor dos íons hidrônios, que estão livres, por unidade de volume em solução. E ele decidiu dizer, ele definiu o pH como sendo menos o log da concentração de H+, ou H3 ou mais. Eu botei H3 ou mais, mas pode chamar de H+. E o pOH, que é o hidroxilo iônico, que é para bases, indica o teor de hidroxila, e aí você vai ter o POH. POH. Então o que é que isso quer dizer, amigão? Quer dizer o seguinte, que quando você faz isso, amigo, você consegue definir a acidez e a basicidade da substância. Se você joga um ácido, a quantidade de H+ aumenta. Então, quando você tem mais H+, a solução é ácida. Quando você joga uma base, obviamente, a quantidade de hidroxila aumenta. Então aqui, ó, você tem mais hidroxila do que H+. Então o que é que isso quer dizer? Que em vez de trabalhar com o número assim, você vai chamar de pH e pOH. pH e pOH. Mas para que serve isso? Vamos com calma. Para você poder entender o procedimento. Para poder o cara ficar ligado. Qual é a relação que eles têm? Bom, H+ vezes o H- é 10 a menos 14. Colocando log de um lado, aí depende de você. Eu vou fazer uma relação que geralmente a pessoa memoriza. Mas eu gosto de demonstrar para quem gosta. Quem não gosta, não pode até adiantar o vídeo. Fica à vontade. Coloca log. Log de um lado, log do outro. Aqui, o log de H+, vai ser somado. Porque a multiplicação de log acaba virando uma soma. 10 a menos 14. Então, 10 a menos 14 é menos 14. Por quê? Porque o log aqui, a base é 10. Se aqui é 10 e aqui é 10, o log é o próprio expoente. Menos 14. Aí o que é que você faz? Multiplica por menos 1. Chama isso daqui de menos log de H+, menos log de OH-, e fica mais 14. Você viu lá atrás que menos log de H+ vai ser o pH. O log de OH- é o pOH. E a soma entre eles é sempre igual a 14. Sempre igual a 14. Ah, amigo, agora logo o pH você entende no final, viu? Eu não lhe disse isso no começo, mas você tem que se acostumar. Vai com calma, para poder o cara jogar duro. Na água pura, você tem isso aqui, ó. H+ igual a OH-. Então significa dizer que menos o log de H+ é igual a menos o log de OH-. Você coloca log dos dois lados para fazer a comparação. Ou seja, pH é igual a pOH. Então na água pura, o pH mais o pOH sempre vai ser igual a 14. Na água pura sempre vai ser igual a 14. Quer dizer, em qualquer lugar, né? Se eles são iguais a 14, eu posso chamar de x, mais x é igual a 14. Então 2x, como é igual a 14, o pH da água pura vai ser simplesmente igual a 7.
Ah, amiga, daí que vem? É daqui que vem. Se a quantidade de H mais é igual a H menos, eu coloco log de um lado e log do outro, então pH é igual a pOH. Como pH mais pOH é igual a 14 na água pura, em qualquer lugar, ele vai ser assim, na água pura também, então eu chamei de x. Então eu digo que x mais x é igual a 14, já que eles são iguais. Sendo iguais, o pH da água pura é 7. É daí que vem o pH 7. Ah, rapaz, e nas soluções ácidas? O H mais é maior que 10 a menos 7. Então o que é que isso quer dizer? Que o log de H mais é maior que o log de 10 a menos 7. Você pode fazer isso aqui, ó, maior que menos 7. Como eu lhe disse aqui, a propriedade do log. 10 e 10. Então o que é que você faz? Se aqui eu botei menos o log, inverte a boca do jacaré, como o povo diz, né? E eu que é menos 7 passa a ser 7. Então, o pH, aí você já tem a manha, deve ser menor do que 7 nas soluções ácidas. É daqui que vem. E o pOH, obviamente, maior do que 7. Porque se você sabe um, automaticamente você tem o outro. Achou o pH, já achou o pOH. E depois eu vou resumir tudo para você. Agora eu gosto de demonstrar de onde é que vem. pH sempre menor do que o pOH nas soluções ácidas. O valor do pH é sempre menor. A solução ácida ele é sempre menor do que 7. Nas soluções básicas, a concentração de OH- que é maior que 10 a menos 7. Então, o log de OH- é maior que o log de 10 a menos 7. Colocando o log no lugar certinho, isso aqui vai dar o menos 7. Agora multiplica por menos 1, vira a boca do jacaré. Quem é menos o log de OH-? Aí eu já sei, o pOH, que vai ser menor do que 7. Aí você diz, amigo, e aí? O pH maior. Se o pOH é menor, o pH tem que ser maior. Ah, então quer dizer que nas soluções básicas é o pOH que é menor do que o pH. Justamente. Aí vai ser justamente o oposto. Um é o oposto do outro. Só que isso são demonstrações para você. O que você tem que estar ligado mesmo é nessa escala aqui de acidez. Agora você presta atenção. Como é a escala de acidez, amigo? Deixa eu lhe mostrar aqui. Ó. Sempre nessas condições padrão, você tem aqui um pH, que ele vai variar de 0, 7, 14, como nós já demonstramos aqui. Já demonstramos. Entre 0 e 7, a solução é ácida. Acima disso é básica e igual a 7 neutra. Isso na escala de pH. pH. Eu posso concluir, então, que maior acidez é menor pH, é maior concentração de H+. Pronto. Por mim, você só aprendia isso. Só que tem gente que fica me pedindo, e a do pOH, amigão, como é que é? O oposto, mas eu acho que faz confusão. Eu prefiro só o pH. Só o pH. Trabalha aqui, ó, só veja aqui, ó. Ó, solução ácida, pH menor que 7. Solução básica, pH maior que 7. Pronto, é o que me interessa. Ficar pegando e outro, amigão, dá confusão na cachola, viu? Mas tudo bem, eu fico confuso. Aqui você vai fazer a mesma coisa. 0, 7, 14. Aí o que vai acontecer? Ó? Aqui ela é básica, aqui ela é ácida e aqui ela é neutra. Aí você vai fazer tudo ao contrário. Aí eu acho que ele confunde. Maior basicidade é menor pOH, maior concentração de hidroxilas. Isso depende de você. Eu, por mim, só ficava olhando essa daqui. Ó. Só do pH. Só do pH e mais nada. Essa escala é fundamental para resolver várias questões. Várias. Para treinar com você direitinho, você ficar craque, agora que é a parte importante, a parte que interessa mesmo, você tem aqui, ó, ele pode lhe dar H+, ou pH, ou OH-, ou pOH. Aí ele vai lhe perguntar, se ele der esses valores, se o H+ for 10 a menos 3, quanto é que vale esses 3? Ou se o pH for 10, quanto é que vale os outros? Ele vai lhe dar 1 e pedir os outros. Aí você diz, como é que eu faço? Muito simples. Se o H+ é 10 a menos 3, o pH é 3. Sabe por quê? Se você fosse usar log aqui, para poder fazer seus cálculos, você ia pegar menos o log de 10 a menos 3. Só que na grande maioria dos vestibulares, a potência é sempre de base 10. Eu vou depois fazer exercício com log para você. Mas 99% trabalha assim. Então o que, é que você tem que saber? Se a concentração é 10 a menos 3, para achar o pH, é só trocar o sinal do expoente. Se o expoente é menos 3, o pH vale 3. Se fosse menos 5, ele seria 5. Se fosse 6, ele seria menos 6, mas você não vai trabalhar no ensino médio, que sua escala é de 0 a 14. Mas poderia ser. Então é só trocar o sinal do expoente. Então se o pH é 3, o pOH vai ser 11, porque
porque a soma dos dois tem que dar 14. E se o pOH é 11, a concentração de OH- é 10 a menos 11. Deu para se ligar? Então quer dizer, se o pH, se ele deu H+, 10 a menos 3, pH é 3. Se o pH é 3, para dar 14, o pOH é 11. E para voltar a ser concentração, é só subir o expoente com sinal trocado. Vamos no outro? Ele não deu pH 10? Então H+ é 10 a menos 10. E o H- vai ser quanto? 4. E a concentração de OH-? 10 a menos 4. Ah, é só isso? É só isso. Fácil demais. Agora se ligue. Se aqui OH- é 10 a menos 6, o pOH vale 6. Cuidado também para não atrapalhar, viu? Porque às vezes ele dá um pedindo o outro. Se o pOH é 6, o pH é 8, que a soma tem que dar 14. E se o pH é 8, o H+ é 10 a menos 8. Ah, rapaz. E se o pOH é 7, aí morreu, porque todo mundo é 7. Aí vai ser 10 a menos 7, a soma tem que ser 14, 7, e aqui 10 a menos 7. Fechou tranquilo, de boa, despreocupado da sua vida. Aí você diz, e agora? Vamos classificar. Essa solução é ácida. Agora olha o que é que eu faço. Para saber que é ácida, olhe para você não se atrapalhar, pelo amor de Deus. Se o pH é 3, ele é menor que 7. Então 3 é menor do que 7, ele é ácido. Se você fosse olhar pelo pOH, ele estaria aqui, ó. Ele é 11, está entre 7 e 14. Mas eu acho melhor olhar só um. Olha só aqui, ó. 3 é ácida, 10 é básica, que é maior que 7, 8 é básica, que é maior que 7, e 7 é neutra. Pronto. Em vez de estar olhando os dois. Mas você escolhe o que você quiser. 10 é básica, 8 é básica, e 7 é neutra. Então você pode fazer da maneira que quiser. Ele vai lhe dar a concentração e vai pedir um ou outro. Nos exercícios a gente aprende melhor, para poder o cara ficar tranquilo. A variação do pH também é importante. Por que é importante? Porque se você prestar atenção aqui, ó, se o pH varia N vezes, a concentração dele varia 10 elevado a N. Deixa eu explicar isso direito. Imagine que eu tenho aqui, ó, a solução, que ela era 7 e passou para 3. 7 para 3. Então a variação do pH foi 4. Se a variação do pH foi 4, significa dizer que o H+, ele variou em 10 a quarta. Ou seja, ele variou 10.000 vezes. Então muitas vezes o pessoal diz assim, ó, ah, mas são só 4 unidades. Não, 4 unidades é 10 a quarta. São 10.000 vezes mais ácido. Então essa substância de pH igual a 3 é 10.000 vezes mais ácida do que água pura. Então quando você tem, ele vai sempre lhe dar duas, pHx, pHy. Então o pH é só subtrair normalmente, mas a concentração não. Tem que elevar o número para o cara poder se ligar. No exercício eu lhe mostro com mais detalhe. Então, meus amigos, chegamos aí ao final dessa aula, para você ficar tranquilo, despreocupado da sua vida. Próxima aula é exercício sobre isso. Então não esqueça nunca essas coisas. pH, eu fiz muita coisa para poder demonstrar, mas tem gente que não gosta de demonstração, beleza. Então o cara vai decorar. De 0 a 14, pronto, 7 ao meio. Entre 0 e 7, solução ácida. De 7 a 14, solução básica. Sabe de onde é que vem? Eu acho legal. Mas se não quiser, não tem problema, no exercício a gente vê, tá certo? Jogue duro, valeu, obrigado. Fui!